Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos concluindo a nossa leitura do Evangelho de Lucas. O capítulo de hoje é o último capítulo de Lucas, capítulo 24. E eu quero compartilhar com você os versículos 25 até o 27. Está escrito assim: Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amados, aqui é o relato de Jesus no caminho de Emaús com 2 discípulos. Esses discípulos estavam indo para um povoado que se chamava Emaús, ficava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, e aí eles estavam indo no caminho, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido com Jesus, que ele tinha morrido. Aí de repente aparece Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. A palavra diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer a Jesus. E aí quando Jesus se junta a eles, um deles pergunta para Jesus, Jesus chega, pergunta primeiro para eles sobre o que eles estavam conversando, e aí um deles olha e diz assim: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? Você não está a par de tudo que aconteceu nos últimos dias? Aí Jesus olha e pergunta: Que coisas? Aí um desses discípulos, chamado Cleopas, responde assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, ele era poderoso em palavras, em obras. Nós achávamos que era ele que iria trazer a redenção para Israel. Mas os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, entregaram ele para ser condenado à morte e ele foi crucificado. E hoje já é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres dentre nós até nos deram um susto hoje, porque elas foram lá no sepulcro, não encontraram nada, falaram que tiveram uma visão e que Jesus está vivo. Mas os discípulos foram lá, não encontraram nada. Ou seja, amados, olha que eu acho essa história muito interessante, nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida. Jesus havia falado muitas vezes que era necessário que ele morresse, e os discípulos não entendiam isso, porque eles não tinham compreendido as escrituras do Antigo Testamento. Eles não tinham compreendido o que estava na lei de Moisés e o que estava na profecia, nos profetas. E aí quando Jesus morreu, foi crucificado, eles começaram a pensar como esses homens aqui, né? Puxa, a gente achava que ele iria trazer a redenção para Israel, mas ele foi crucificado, ele foi morto. Aí quando chegam algumas mulheres e dizem: olha, ele foi ressuscitado, ele está vivo, eles não acreditaram. Eles pensaram: não, isso é só um susto. Não aconteceu isso. E aí estão seguindo o caminho deles. Aí Jesus olha para eles e pergunta, os versículos que nós lemos no início, 25, 26 e 27. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus foi no caminho com aqueles discípulos explicando tudo o que estava na lei de Moisés e nos profetas a respeito do que Cristo passaria, do sofrimento que Cristo teria que enfrentar, da morte, da crucificação, da ressurreição. Amados, se nós lermos a palavra de Deus sem entendimento, nós podemos muitas vezes fazer como esses homens aqui. Estudamos as escrituras do Antigo Testamento sem compreender o porquê aquelas escrituras existem. Começamos a ler o Antigo Testamento, começamos a ler a lei, começamos a ler a profecia, os profetas, sem entendimento, e começamos a achar que nós vivemos ainda naquele tempo, antes de Cristo ter vindo. Mas nós vivemos no pós-cruz, nós vivemos depois da obra completa que Cristo Jesus realizou para a salvação, redenção, justificação
dos homens. Amados, que eu e você não sejamos como aqueles homens que custam a entender e a crer em tudo. Que eu e você não sejamos como aqueles homens que custam a entender e a crer na obra consumada de Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós estudamos as Escrituras e vivemos como se Cristo ainda não tivesse realizado uma obra completa de salvação. Vivemos como se ainda não tivéssemos sido salvos. Vivemos como se ainda estivéssemos debaixo da condenação, mas a palavra nos diz que todo aquele que crê em Cristo Jesus é arrancado da condenação e colocado debaixo da salvação. Todo aquele que crê em Cristo Jesus sai da morte para a vida. Amados, nós precisamos crer no que a palavra diz. Nós precisamos acreditar. Se a palavra nos diz que Cristo Jesus realizou uma obra completa e por meio de Cristo nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos regenerados, recebemos uma nova vida. Nós precisamos acreditar nisso. Nós não vivemos antes da cruz, nós vivemos depois da cruz. E precisamos crer nessa verdade. Nós não vivemos debaixo do domínio do pecado. Por quê? Porque Cristo Jesus realizou uma obra completa condenando o pecado e agora nós estamos debaixo da graça e da verdade. Nós nascemos de novo, recebemos uma natureza nova, uma vida nova. Uma vida tão gloriosa que Deus depositou do seu Espírito para habitar nessa vida. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nos conduzindo, nos ensinando, nos capacitando, nos guiando em todas as coisas. Que eu e você não sejamos como esses homens aqui, que custaram a entender e a crer em tudo que foi falado a respeito de Cristo. Amados, o centro das Escrituras é Cristo Jesus. Lá em Efésios 1:10 fala que aprouve ao Senhor fazer convergir todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem e nós precisamos crer nessa verdade. Precisamos confiar que Cristo é o meio pelo qual somos salvos. Cristo é o meio pelo qual somos redimidos. Cristo é o meio pelo qual somos justificados. Cristo é o caminho que nos une a Deus. Que eu e você não sejamos tardios para entender essas verdades. Que eu e você não sejamos tardios para crer em toda a verdade das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E que quando nós lermos as Escrituras, nós sejamos sábios, assim como o apóstolo falou para Timóteo, que nós precisamos manejar corretamente a palavra de Deus. Que eu e você sejamos assim, homens e mulheres que manejam corretamente a palavra de Deus, compreendendo todas as coisas, compreendendo que Cristo já se manifestou, Cristo já veio e já fez uma obra completa. Cristo é o meio pelo qual somos salvos, redimidos, justificados, recebemos uma nova vida e precisamos receber a plenitude dessas verdades. Que eu e você possamos compreender as Escrituras com sabedoria, com entendimento, com discernimento, vindos do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor já realizou uma obra completa em Cristo Jesus. Obrigada porque nós não estamos esperando a nossa salvação. A nossa salvação já foi manifestada em Cristo Jesus. Obrigada porque nós não precisamos mais viver prisioneiros do pecado e da morte. O Senhor nos libertou do domínio do pecado, nos dando uma nova vida e depositando o Teu Espírito para habitar em nós. Obrigada porque a Tua graça nos ensina a viver de maneira santa, justa e reta nessa era presente. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles compreendam a plenitude da verdade do Evangelho da graça de Deus e eles vivam essa verdade em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.